Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidá-lo nessa noite aí ao livro de Neemias. Abra lá. Eu sei que você está pensando que eu vou pregar hoje no capítulo 6, né? A gente vem numa ordem cronológica do livro, mas hoje eu vou pedir licença a você para nós irmos para o capítulo 8. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 12, Neemias capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 12. Será o texto que nós estaremos pensando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se pôr de pé, por gentileza? Eu sei que a gente não gosta de ficar muito de pé, mas depois desse texto, eu acho que você vai gostar de ficar um pouquinho em pé. Tá bom? Capítulo 8, do 1 ao 12, diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que ficava em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua santa e gloriosa presença. Aqui está a Tua igreja, Senhor, o povo comprado pelo Teu sangue. Eles não vieram aqui, acredito eu, por outro objetivo, senão ouvir a Tua voz. Que nessa noite, pela Tua infinita graça e bondade, Tu nos capacite, ilumina nossa mente, aqueça nosso coração, para que a Tua palavra pregada possa trazer luz, esperança, saciedade a todos nós que estamos aqui. Nós Te pedimos isso nessa noite, em o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.
Meus irmãos, esse episódio ocorreu, dizem os nossos doutrinadores, 7 meses depois que Neemias havia chegado em Jerusalém. Após 7 meses estando em Jerusalém, acontece esse maravilhoso culto em Jerusalém. Interessante que algumas coisas já tinham sido feitas por Neemias e pelo povo. A saber, o muro estava totalmente construído, as portas já haviam sido colocadas nos seus lugares, os relacionamentos interpessoais, como eu preguei na última oportunidade, no capítulo 5, já tinham sido alinhados, não havia mais irmão explorando irmão, os relacionamentos entre eles haviam sido restituídos. Então, esse momento, o povo de Deus vivia uma certa tranquilidade. O que acontece nesse capítulo 8 e no próximo capítulo, capítulo 9, é uma obra de reforma, é uma obra de avivamento que Deus realiza no meio do seu povo. Detalhe, desde os dias do rei Josias, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Jerusalém não testemunhava algo como aconteceu nessa porção que nós acabamos de ler. Um avivamento. E o que me chama a atenção é que 2 homens participam em especial como instrumentos de Deus nessa situação aqui, para despertar o povo espiritualmente. E quem são eles? Primeiro é o autor desse livro, Neemias, um intercessor, um mestre de obras, mas também um governador. Falho, é verdade, às vezes extravasava seus sentimentos, porém Jerusalém, nesse momento até então, o povo de Deus necessitava de um líder assim, um líder de visão, alguém determinado para persuadir esse povo fraco e desorganizado a irem à ação. Que ação era essa? Reconstruir os muros. Então Neemias era a pessoa certa, no lugar certo. Mas eu tenho algo a lhe dizer aqui nessa noite. Meus queridos irmãos, Deus não usa métodos. Deus sempre se utiliza de homens. Até então Neemias era o líder que esse povo precisava. Mas a partir desse exato momento, eu vejo que o Deus que coloca pessoas sob os holofotes, Ele também tira. A partir de agora, no capítulo de número 8, Neemias passa a ser apenas um coadjuvante. E entra em cena o segundo personagem que Deus usa para edificar aquele povo. E quem é ele? Versículo 1 e verso 2, eu chamo a sua atenção para isso. Vou reler. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Meus irmãos, até aqui os cultos existiam. O templo já havia sido reconstruído. Os muros, como eu já disse, estavam totalmente reconstruídos. Detalhe, muitos dos que trabalharam no muro, na reconstrução dos muros, haviam retornado para as suas casas. O capítulo 7, verso 73, deixa isso muito claro para nós. Mas permita-me uma conjectura aqui nessa noite. Após a conclusão dos muros, Neemias manda o povo para casa para descansar. Mas interessante
que eu creio que na minha mente, Neemias já havia planejado esse culto. O verso 4 deixa isso mais ou menos claro. Porque ele constrói um púlpito, ele prepara um púlpito para esse momento possivelmente. Mas o que me chama a atenção também é que essa reunião não só tinha planejamento da parte de Neemias, havia também por parte do povo espontaneidade. O povo estava disposto a ir, né? E uma coisa me chama a atenção aqui também, que no primeiro dia do 7º mês, Neemias parece que marca uma conferência missionária com aquele povo. É como se ele dissesse o seguinte: vão descansar em suas casas, mas no primeiro dia do 7º mês, vocês voltem aqui a esse lugar, pois nós teremos um grande culto. Nós teremos uma grande celebração. Por que Neemias chegou a essa conclusão? Atente para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Ele entendia que não bastava apenas levantar muros, que era insuficiente para o povo de Deus colocar portas, vigiar brechas. O povo de Deus precisava e precisa até hoje conhecer as Escrituras. Por que isso? Porque para muitos é mais fácil fazer do que ser. É mais fácil ter ativismo dentro da igreja e teologicamente ser oco. Acreditar em doutrinas de homens e não se debruçar sobre a santa palavra de Deus. Isso não gera discípulo, isso gera religioso. E religioso dentro do povo de Deus é sempre um problema. É sempre um problema. Neemias sabia disso como ninguém. Mas me permitam um adendo aqui nessa noite. Comentaristas afirmam, irmãos, isso me impressionou. Eu não tinha ideia disso aqui. Eles afirmam que nessa reunião aqui, tinha em torno de 50 mil pessoas reunidas aproximadamente. Perto disso. Agora você imagine um público 5 vezes o público da consciência cristã. Era algo em torno disso aqui, era muita gente, mas muita gente mesmo. Mas o que me impressiona, a piedade de Neemias. Eu vou lhe dizer por quê. Nesse momento, ele ainda é o cara. O público era enorme. O púlpito foi construído por orientação dele. Os muros foram construídos, irmãos, por governança dele. Até aqui os holofotes todos estavam sobre Neemias. A conferência foi preparada por ele. Mas que homem piedoso. Algo em torno de 50 mil pessoas em pé, esperando uma mensagem. Mas Neemias conhecia suas próprias limitações. Explicar as Escrituras, pregar, ensinar com esmero, não era seu dom. E ele humildemente sai de cena. E concorda com o povo, que quem deve pregar a palavra é Esdras. Que humildade! Porque Neemias sabia que ele não era tão capaz quanto Esdras. Que na exposição da palavra, Esdras era bem melhor do que ele. Ele reconhece o seu lugar. Irmãos, Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: a pregação é a tarefa mais importante do mundo. A maior necessidade da igreja. E também a maior necessidade do mundo. O que me chamou a atenção aqui nesses 2 primeiros versos é que o povo se reuniu, todo o povo se reuniu como um só homem. E o povo, coisa rara, e o povo pediu que trouxesse o livro da lei. Foi iniciativa do povo.
Nós queríamos ouvir Deus falar conosco, e nós entendemos que Deus fala conosco de forma segura e sem dúvida alguma através da palavra. Traga ela para nós. Que coisa maravilhosa! E outra coisa que me chamou a atenção, eles foram para essa grande reunião não atrás de resultados. O povo se reuniu não atrás de carro novo. O povo se reuniu não atrás de cura. O povo não foi para essa reunião atrás de uma casa, atrás de um noivo, atrás de um casamento, não. Eles queriam a verdade. O grande anseio daquele povo era o seguinte, talvez eu espero que esse seja seu anseio. O que Deus tem a nos dizer hoje? O que Deus tem para mim falar hoje? Esse era o anseio do coração de toda aquela multidão. Por quê? Porque eles estavam dispostos a acertarem a sua vida com Deus. A acertarem a sua vida com Deus. Irmãos, o pregador era Esdras, um mestre, um escriba, um pregador fiel. Contudo, ele não era ninguém famoso. Não se tratava de uma atração internacional, não. Esdras convivia com esse povo há 13 anos. Era Esdras que constantemente pregava para esse povo. E o povo quer Esdras de novo, irmãos, por quê? E isso, isso tem um ensinamento grandioso demais para nós. A igreja brasileira hoje se reúne em torno de personalidade. Tipo assim, tem cantor famoso, quem vai pregar tem nome. Eu não vejo isso aqui acontecendo. Não existia estrelismo aqui. O centro do culto aqui não era Esdras. Como aqui também o centro do culto não sou eu. O centro do culto não é o pastor Jamerson. O centro do culto não é o pastor Helder. O centro do culto não é Janeide, não é o pastor Jorge, não é você. O centro do culto é a verdade. O centro do culto é a palavra. Nós nos reunimos aqui na santa expectativa de dizer: Deus fala conosco através desse mortal. Essa era a expectativa desse povo. Fala comigo, Senhor. Esdras era apenas uma voz. Fiel é verdade, mas apenas uma voz. Que coisa maravilhosa. Verso 3 ao verso 7. Vamos a ele. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Semas, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Meus irmãos, quando eu olho para o verso de número 3, e está escrito aqui, que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, sabe o que eu aprendo? Existia atenção verdadeira ao que estava sendo ministrado, ao que se estava lido, que estava sendo lido, ao que se estava sendo ensinado, ao que se estava sendo pregado.
Um público de algo em torno de 50 mil pessoas, e a Bíblia não mente. A Bíblia está nos dizendo que não havia olhos sonolentos. Ninguém dormia. A Bíblia está nos dizendo que não havia olhares furtivos para o relógio. Que hora vai terminar? A Bíblia nos ensina aqui que não existia nada de devaneios, nada que tirasse a atenção daquele povo. Se fosse hoje, não havia acesso a redes sociais. Chance zero de se ir ao banheiro. Chance zero de se tomar água durante o culto. É o que a Bíblia está nos dizendo. Celulares desligados. Nada podia atrapalhar a exposição da palavra de Deus. 50 mil pessoas em pé. Todos os que podiam entender, desde o amanhecer até o meio-dia. O que é que você entende aqui? 6 horas de culto. 6 horas de culto. Meus queridos, eu não sou nenhum alienado. Eu sei que foi uma ocasião extraordinária. Eu sei muito bem disso. E eu não quero defender aqui a ideia que temos que realizar necessariamente cultos muito longos. Não é essa a mensagem do texto. Mas sabe o que me chama a atenção? Vou falar daqui a pouco. Permita-me antes disso lhe dar um exemplo. Um professor de uma escola aqui de Campina Grande, muito amigo meu. Ele realizou uma pesquisa com os seus alunos. E ele fez uma estimativa de tempo de acesso diário nas redes sociais dos seus alunos no TikTok. E a conclusão que se chegou é que a média de acesso dos nossos jovens no TikTok, pelo menos dessa sala de aula, é algo em torno de 8 a 9 horas por dia. Por quê? Porque o coração desses jovens estão naquilo ali. Não cansam, não têm sede, não têm vontade de sair, porque é uma questão de coração. Voltando ao texto, 6 horas de culto não é uma norma. Eu não estou dizendo que é uma norma. Não é uma norma. Mas o que está por trás, ou estava por trás, dessa multidão de 50 mil pessoas é o seguinte: uma aspiração. Aquele povo estava dessa maneira, em pé, intacto, atento, sem tirar a atenção do pregador, porque a aspiração daquele povo era que eles fossem visitados por Deus, é que eles fossem ministrados por Deus, é que Deus finalmente pudesse falar de uma forma contundente ao coração dele. Eu tenho uma primeira aplicação aqui nessa noite para a nossa vida. Se nós estamos cansando com sermões de 50 minutos, dificilmente nós vamos entender o que manteve essas pessoas por 6 horas em Jerusalém, cativas à voz de Deus. Dificilmente você vai entender, porque talvez seu coração não esteja com essa aspiração que esse povo tinha. Do verso 4 ao verso 6, algumas coisas também ficam claras aqui. Quais? Não havia esnobismo, não havia tietagem, não existia naquele momento entretenimento, não existia, irmãos, apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. Interessante, a gente não vê falar em nenhum anjo. Não existia nenhum anjo, nenhuma nuvem negra, nenhuma visão do pregador, não havia rosa ungida, não tinha sal grosso, não tinha nenhuma quebra de maldição. Que coisa me chamou a atenção isso? Por quê? Porque a superstição irracional é marca de paganismo. Se você é um supersticioso e dirige sua vida por sonhos, por revelações de monte,
por irmã fulana, irmã Beltrano, que não tem nenhum compromisso com a igreja, você é um pagão. A verdade de Deus está aqui. E fora daqui, tenha cuidado. Eu não estou dizendo que Deus de forma extraordinária não possa falar com você através de uma pessoa. Mas Deus se revela de forma contundente e inerrante através da exposição da sua santa palavra. É desse lugar onde eu estou que Deus governa a sua igreja. Como isso me chamou a atenção. Não havia jogo de luz. Não tinha parede preta. Não existia nuvem de fumaça. Existia a pregação da palavra. E isso é suficiente. E o povo ficou de pé. Meus irmãos, por que o povo ficou de pé? Logo na minha conversão, como eu tinha dúvida disso? Porque tinha pregador que chegava aqui e dizia, não precisa se levantar. Aí você não se levantava. Mas tem pregador que chega em reverência à palavra do Senhor. Eu faço isso às vezes. Vamos ficar de pé. E chega outro homem santo aqui também. E diz, irmãos, o texto é longo, não precisa ficar de pé. Fique sentado. Aí a gente fica em dúvida, meu Deus, é em pé ou é sentado? Não é verdade? Isso me chamou aqui muita atenção. O povo ficou de pé. Interessante que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu seus ensinamentos, sentada. As pessoas também pediram a Baruque, escriba de Jeremias, que se assentasse e lesse as escrituras para elas. Está lá em Jeremias 36:15. Então é um erro a gente pensar que a atitude mais correta para a leitura da Bíblia é em pé. Mas a adoração sempre deve nos custar algo fisicamente. Qualquer esforço é válido para que você não perca a atenção na hora do culto. Vou lhe dar um conselho aqui. Talvez na hora da exposição da palavra, e nós somos humanos, acontece mesmo. A gente esteja muito cansado. Fique de pé, vá lá para trás da igreja, para não dormir. Mas não deixe de ouvir a voz de Deus. Se você fica sentado e está atento, fique sentado. Mas o que eu quero lhe dizer aqui, tudo é válido para que você não perca a atenção na hora da pregação da palavra. Do verso 4 ao verso 6, nós estamos aqui no texto áureo sobre pregação expositiva. Veja que eles leram o texto, eles explicaram o texto e eles aplicaram o texto. E você poderia me perguntar, pastor, por que ler o texto? Meus irmãos, porque o sermão não brota da cabeça do pregador. O sermão sempre irá brotar do texto. Neemias lê o texto, aliás, Esdras lê o texto, na intenção que o sermão dele pudesse sair daquele texto, das Santas Escrituras. Mas ele também explicou o texto. É o papel de todo pregador. Esdras foi ao livro para tirar de lá o que estava no texto. Ele não ocupou o púlpito para falar da vida dele, para falar das experiências dele. Ele não encheu linguiça. Ele não magoou pessoas, irmãos, com o coração dele, com a mente dele, não. Ele buscou no texto, irmãos, explicações. E a parte mais importante de todo o sermão, se não tem, não há sermão, ele aplicou o texto. Ou seja, quando a palavra de Deus ela é fielmente exposta, acontecem algumas coisas. Por exemplo, Deus é exaltado. E nada resta ao povo a ser feito, a não ser adorar quem está falando com ele. Foi exatamente isso aqui que aconteceu, irmãos. Olha, o que me chamou a atenção nesse texto, entre tantas outras coisas, é que às vezes nós convocamos o povo,
nós chamamos o povo para um culto. Mas outra coisa bem diferente é quando o povo, de forma voluntária, o povo comparece, né? O povo comparece ao culto. Isso, sem dúvida nenhuma, é ação divina. Meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui nessa noite e congrega conosco. Eu não creio que o Espírito Santo seja tão relaxado a ponto de não motivar você a vir para a escola bíblica dominical. Eu não creio que o Espírito Santo que você diz habitar em você seja tão relaxado que não motive você a não vir aos cultos de oração. Eu não creio. Não é obra do Espírito Santo, é obra sua. Esse povo, de forma voluntária, eles vieram para ouvir a palavra de Deus. Permita-me aqui um exemplo. Eu ouvi essa semana um pregador top. Não vou citar o nome não. E ele dava um testemunho dele, sobre ele, da vida dele. Ele disse que foi convidado por um grupo de jovens para falar pelo Zoom. Ele não mora em São Paulo, mas essa igreja que ele foi convidado era de São Paulo. Ele mora em outro estado. Ele foi convidado para falar a esse grupo de jovens sobre o seguinte tema: como a igreja saiu fortalecida depois da pandemia. E aquele pastor, de forma muito educada, ligou para o jovem que o convidou e disse o seguinte: meu querido, eu não vou aceitar o convite, porque eu não tenho argumentos para dizer como a igreja saiu fortalecida da pandemia. Pelo contrário, a pandemia nos mostrou a fraqueza da igreja. E ele diz por 3 motivos. Primeiro, porque pelo menos na realidade dele, os casais ficaram mais dentro de casa. As brigas multiplicaram. Pais e mães crentes que não conseguem viver 24 horas sem brigar, debaixo do mesmo teto. Segundo motivo porque eu não vou. Porque os crentes, pelo menos da minha igreja e do estado que eu pertenço, dizendo ele, não acreditam na providência de Deus. Quando o comércio fechou, quando as indústrias algumas fecharam, quando alguns crentes começaram a perder o emprego, muitos crentes começaram a dizer que iam morrer de fome. Terceiro e última razão porque eu não vou. Muitos cristãos deixaram de dar importância ao culto presencial. E se tornaram crentes de rede social, que escolhe o pregador, que escolhe a igreja, mas tudo de forma virtual, porque não tem tempo mais de vir para a igreja. Como eu vou falar que a igreja saiu fortalecida depois da pandemia? Me desculpe, eu não vou. Olhe para o verso número 7, por gentileza. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Amã, Pelaías. E os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. 2 coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. Pelo menos 2. Primeiro, a disponibilidade da liderança em ensinar. Meus irmãos, Esdras tomou o livro, o rolo da lei. Eram os 5 primeiros livros do Pentateuco. Era literalmente um rolo. Ele pegou esse rolo. Interessante, estava escrito em quê? Em hebraico. E aquele povo que voltou do cativeiro não falava hebraico, falava aramaico. Então, quando Esdras lia as porções em hebraico, os levitas ouviam e traduziam para o aramaico, para que o povo pudesse entender. Mas eles não apenas traduziam, eles explicavam. Eles gastavam tempo. Se havia essa disponibilidade na liderança, o povo estava, irmão, de pé,
Repito, sem tuitar, sem acessar celular. Nada tirava a atenção daquele povo por 6 horas sem interrupção. E eu lhe faço uma pergunta agora e vou responder. Por que eles ficaram 6 horas em pé? Meus irmãos, esse povo estava vivendo um momento crucial para ele. Porque a partir daqui, eles entenderam a necessidade de separar o que era bom e o que era ruim para eles. Ao ouvir a palavra do Senhor, eles entendiam que iam separar, iam discernir o que seria prioridade para ele, para aquele povo. O que é que tem a ver comigo, pastor? O que é que tem a ver conosco aqui nessa noite? Meus irmãos, nós precisamos de informação bíblica. Nós temos que pensar como esse povo. Os muros estavam construídos, as portas estavam no seu devido lugar, Jerusalém estava seguro. Mas Esdras, nós queremos agora cuidar do nosso coração. Mas Esdras, eu preciso agora cuidar da minha família, Esdras. Mas Esdras, eu preciso orientar meus filhos. E eu não faço isso com colher de pedreiro. E eu não faço isso com picareta. E eu não faço isso, Esdras, ganhando juro de 12%. Não. Eu preciso das escrituras, para que a avareza de novo não tome conta do meu coração, como aconteceu no capítulo 5. Para que eu aprenda a liberar perdão, como nós não fazíamos no capítulo 5. Eles estão dizendo isso aqui. Irmãos, só as escrituras são capazes para que a gente não caia nos mesmos erros. O que é importante, o que é fundamental para nós, quando você pensar nessa pergunta, lembre-se, é a palavra de Deus. O que você tem a dizer, meu irmão, ao seu coração, quando a soberba chegar? Eu lhe dou um conselho. Leia o Salmo 131. 3 versinhos apenas. Dá para colocar aí o Alisson, por favor, meu querido. Salmo de número 131. Quando a soberba chegar no seu coração. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim, Senhor. Próximo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Verso 3, não vou ler não. É um salmo de Davi. Quando Davi está sendo acusado de querer usurpar o trono de Saul. E Saul presta contas, aliás, e Davi presta contas a Deus do coração dele, diz o seguinte: Senhor, quando eu passo diante do palácio de Saul, às vezes a minha alma quer dizer para mim mesmo: esse lugar é teu, esse rebanho é teu, um dia tu vai tomar de conta disso. Mas eu digo à minha alma: aquieta-te. E como uma criança que é acalentada pela mãe, depois de amamentada se aquieta, assim eu me aquieto em tua presença, Senhor. Eu sou satisfeito em ti. O que você tem para dizer quando a soberba bater seu coração? O que você tem para dizer, meu irmão, quando a doença chegar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não porque eu sou super crente, não porque eu sou maravilhoso, mas porque tu, Senhor, estás comigo. Meu irmão, o que é que você tem? Só as escrituras podem acalentar teu coração.
Segundo, mas por que esse povo estava em pé, pastor? Eu sei que você está dizendo, pastor, eu acho que o senhor tem um pouco mais de 19 anos, o senhor é um retrógrado. O tempo mudou, pastor. O tempo mudou. Passar 6 horas em pé. Passar 6 horas em pé não é regra. Mas no texto aqui existe uma importante lição para nós. 6 horas em pé, sem sair do lugar, demonstra atenção, demonstra interesse. Quando você tem interesse por qualquer coisa, você investe. Quando você tem interesse por alguma coisa, você gasta horas. Quando você se interessa por alguma coisa, você não se importa com o mínimo de desconforto, porque você tem interesse. Aí você pode dizer, pastor, isso aí foi no tempo de Neemias. Hoje, eu não vejo isso. Eu não vejo mesmo, não. No nosso meio. Vá no São João, no Parque do Povo. Milhares de pessoas em pé, sem reclamar. Às vezes assaltada, às vezes agredida, mas no outro dia estão lá em pé. São 30 ou 40 dias, não sei quanto tempo vai ser agora, e ainda acham pouco. Por quê? Porque quem tem interesse leva o seu físico à exaustão. Eu venho para o culto no sábado à noite, no domingo de manhã não dá. Domingo de manhã e domingo à noite, pastor, é muito culto. Meu irmão, me permita aqui um exemplo. Essa semana, quarta-feira, eu saía da casa da minha mãe, e a caixa de correios da casa dela estava aberta. E aquilo me chamou a atenção, né? Dificilmente hoje se recebe correspondência. E quando eu cheguei, era uma carta. Na realidade era um panfleto com uma carta manuscrita grampeada. E até Ritinha abriu, tinha uma mensagem dos Testemunhos de Jeová, e uma carta escrita à mão, onde aquela mulher ou aquela moça se identificava, colocava o nome, disponibilizava o número do celular e dizia aos habitantes daquela casa, no caso a minha mãe, encontrei sua casa fechada, bati por meia hora insistentemente, ninguém abriu, mas quero dizer à senhora que eu estou disponível, a hora que a senhora quiser, no dia que a senhora quiser, para tirar dúvidas acerca da Bíblia. Por que elas fazem isso? Exaustivamente, porque elas têm interesse. Verso 9. Vá para ele, por gentileza. O verso 8 e o 9 eu vou ler. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Verso 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um povo que a partir do momento em que ouviu a explicação da santa palavra de Deus, eles não só choravam, eles pranteavam. Não existia consolo para aquele povo. Aquilo chocou Neemias, aquilo chocou Esdras, aquilo chocou os levitas. Mas interessante, é impossível compreender a verdade sem ser tocado por ela. Por isso que eles choraram. Porque a palavra de Deus produz quebrantamento.
A palavra de Deus produz arrependimento. A palavra de Deus produz choro pelo pecado. Eu compartilho da ideia que o emocionalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento é parte essencial do cristianismo. É impossível a gente compreender a verdade sem ser tocado por ela. Mas, irmãos, nós estamos secos demais. Acho que o pastor Jamos aqui já contou, não lembro, mas eu vou lhe orientar a ver o vídeo do pastor Jeremias Pereira. É um videozinho de 5 minutos, ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana. E ele conta, de uma forma muito engraçada, que certo dia ele recebeu alguns irmãos e levou esses irmãos a um culto. E ele chegou no culto, a igreja estava super lotada. E eles não puderam sentar um ao lado do outro. Então um sentou num canto, um sentou no outro, um sentou no outro, e o pastor Jeremias sentou afastado. E ele disse: se o culto hoje for bom, eu vou dar uma oferta muito generosa para essa igreja. E o culto começou. Ministério de louvor, aí o irmão mandou todo mundo levantar e disse: diga para o seu irmão que está aí do seu lado, você é lindo. Aí ele disse: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? De novo, você é lindo. E você é lindo, você é lindo. Meu Deus, o que é que eu fui fazer aqui? Passou o ministério de louvor, disse que o período de louvor foi 40 minutos. Ele disse: meu Deus, para que eu trouxe esse pessoal aqui? Hora do ofertório. O irmão disse: você que é ladrão, que está roubando a Deus, dê seu dízimo, ladrão. E ele disse: eu não sou ladrão, não vou dar nada, eu já não vou dar nem a minha oferta mais. Não sou ladrão. Você é ladrão. Olha, você que é ladrão deu o dízimo. Ele disse: meu Deus, para que esse homem disse isso? Isso é uma falta de ética. Mas finalmente passaram para a palavra. E ele disse: Senhor, salva pela tua palavra. O pregador abriu a Bíblia, Salmo 23. 45 minutos, dizendo para a igreja: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe por que nada vai lhe faltar? Porque o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar. Nada vai lhe faltar porque o Senhor é o seu pastor. Você sabe isso? 40 minutos dizendo isso. Ele disse: meu Deus, termina esse culto. O culto terminou. Aí ele disse que foi se reunir. Quando se reuniu com os amigos, disse: eu vou pedir perdão por esse culto a eles. Quando chegou para eles, um deles olhou e disse: Jeremias, muito obrigado por ter me trazido aqui, porque nunca ouvi dizer que eu era lindo. E chegou um irmão para mim e disse que eu era lindo. Que coisa maravilhosa, Jesus dizer que eu sou lindo. Eu sou lindo, Jeremias. Jeremias disse: rapaz, tu se impressionasse. Aí vem outro, agarrou-se com ele, chorando, Aí disse: Jeremias, eu era um ladrão, estava dizimando, fazia 6 meses que eu não levava o dízimo para a igreja. A partir de hoje eu vou dizimar. Eu não quero ser ladrão mais não. Ele disse: meu Deus, misericórdia. Falou com esse homem também. Aí outro se agarra com ele e diz: ah, Jeremias, como é bom saber que eu tenho um pastor. Eu não sabia que eu tinha um pastor, e Deus disse a mim que era o meu pastor. Como eu sou grato a Deus por isso. E ele disse, irmão, que diante de tudo isso, ele ajoelhou-se diante de Deus e disse: Senhor, me perdoa, porque a tua chuva caiu sobre todo mundo, menos sobre mim. Na próxima oportunidade, Senhor, me molha, não deixa de falar comigo. Era o que estava acontecendo aqui. Com base no verso de número 9, sabe a que conclusão eu chego? Quando você escuta a voz de Deus, quando Deus fala verdadeiramente com você, você já teve esse sentimento? Você começa a dizer: Senhor, quanto tempo eu deixei de desfrutar meu casamento, porque me faltava padrões bíblicos. Senhor, como eu fui rude com meus filhos, não desfrutei das suas fases, Senhor. Não vi meu filho crescer, não fui deixá-lo na escola, não perguntei como era a vida, não levei ele para jogar futebol comigo, nunca ele me viu orando, nunca ele me viu lendo a Bíblia. Senhor, como eu tenho sido falho. Quando Deus fala conosco, a gente reconhece esse tipo de coisa.
Esse povo aqui caiu em si, no verso 9. Eu posso dizer, meu irmão, sem medo de errar, que esse povo caiu em si, por quê? Porque viver em pecado é viver fora de si. Pois o pecado embrutece, o pecado anestesia, o pecado tira o bom senso, mas depois dessa palavra, aqui, esse povo se arrependeu. Prova disso, todo o capítulo 9, que é o capítulo seguinte. Eles acertaram a vida com Deus. Deixa eu lhe fazer outra aplicação aqui nessa noite. Há muita gente que apenas decide, mas não age. Deseja, mas não se levanta. Você não é o que você sente, mas você é o que você faz. Muitas pessoas fracassam porque pensam assim: um dia eu vou mudar de vida, um dia eu vou sair desse buraco, um dia eu vou deixar esse vício, um dia eu vou valorizar minha família, um dia eu vou me reconciliar com meu filho, um dia eu vou me reconciliar com meu pai, um dia eu vou reconciliar-me com meu irmão. Levante-se hoje e tome uma decisão, porque não importa quão longe você esteja, não importa quão afastado você esteja, não importa quão distante você esteja, Deus tem pressa em lhe perdoar. Ele sempre vai se deleitar na misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. Verso 10, 11 e 12, e a gente termina de uma forma bem rápida aqui nessa noite. Não gastei nem 6 horas, não? Não, vocês são privilegiados. Todo mundo sentado, ar-condicionado, não é verdade? TV de LED, não é verdade? Não tem ninguém em pé. Não vai demorar nem 2 horas o culto todo. 10, 11 e 12. Vamos para ele, brincadeira, irmãos. Verso 10. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Mande porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Neemias diz: Deus perdoou vocês. Esdras diz: Deus tem perdão para vocês. Os levitas dizem: arrependam-se que Deus perdoa vocês. E voltem para casa alegre. Para finalizar aqui nessa noite, de onde procede essa alegria? Do Senhor. Do Senhor. Meu irmão, como Deus fala conosco através de situações simples da vida. Sábado, eu estou com um problema no joelho. Eu estou com o ligamento do joelho rompido, né? Eu não consigo botar muito peso nas costas. E a gente faz feira e eu levo o meu carro. E na última viagem, irmão, como eu estava cansado, o joelho doendo, inchado, sabe? Eu digo: mas Deus, um sol causticante desse, como eu estou cansado, Senhor. Muito cansado mesmo, velho, irmão, cansa ligeiro. Aí vem um carroceiro, sabe? Uma pilha de caixa. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores. Eu digo: já me calei. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. 3 razões eu quero dar, a gente termina aqui, que a gente demonstra essa alegria do Senhor. Primeiro, saber que somos amados. Você está me entendendo? Você é amado.
Não vou nem pedir para você dizer a pessoa que está do seu lado, que eu sei que tem gente que não gosta. Mas eu quero lhe dizer que você é amado. Que apesar das suas falhas, que apesar da sua pecaminosidade, o Senhor fala conosco, como lá em Jeremias 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, e eu vos tomarei. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. E a medida desse amor é o Calvário. Olhe para a cruz, que ali o Deus Criador de todas as coisas está demonstrando o seu amor por você. Você é privilegiado. Como você demonstra esse amor? Em primeiro lugar, sabendo que você é amado. Segundo, sabendo ou demonstrando que o Senhor é o seu maior tesouro. Eu não tenho outro bem maior do que tu, Senhor. Tu és o amado da minha alma. Você hoje pode dizer como Pedro: para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Seu maior tesouro é Jesus Cristo. Demonstre isso. Finalizando, terceira e última. Como eu demonstro essa alegria? Ou por que eu devo demonstrar essa alegria? Porque ainda há coisas boas por vir. A melhor coisa que Deus pode nos dar, Ele já nos deu. Jesus Cristo de Nazaré. Não é verdade? Mas ainda há coisas boas por vir. Permita-me aqui um parênteses, aqui eu termino. Eu tenho 3 filhos, a segunda filha chama-se Rayane. A igreja que a maioria conhece. Ela é enfermeira e ela fez um curso de esteticista, né? Para cuidar de quem é vaidoso, da pele, do cabelo. Quem gosta de, né, aplicar botox, colocar ácido hialurônico, né? Entre limpeza de pele, entre outras coisas mais. Tem gente que gosta, né? Não tenho nada contra. Interessante que ela atende na minha casa, hoje. E há pessoas que vão 2 vezes por semana fazer procedimentos. Repito, não é propaganda para ela não, viu? Não tenho nada contra. Eu acho que você deve, de uma forma tranquila, se cuidar mesmo. É templo do Espírito Santo do seu corpo, cuide dele. Não para se amostrar, mas deve cuidar. Mas assim, por mais que aquelas mulheres vão 2 ou 3 vezes por semana lá, e homens também. Tem homem que gosta disso, eu nem sabia, mas tem homem que gosta, na verdade, dessas coisas, está entendendo? Então veja bem, tem pessoas que vão 2, 3 vezes. Para se cuidar é verdade. Mas há uma mensagem subliminar nisso, eu penso assim. É como se a gente tivesse, depois daqueles procedimentos, quem faz, dizendo para si mesmo o seguinte: eu ainda tenho muito tempo, não é? Meu prazo de validade ainda está muito longe. Olha as rugas. Olha o bigode chinês, como não está, não sou eu não, viu? Não está muito acentuado. Olha as rugas que não aparecem. Meu Deus, a gente está dizendo essa mensagem subliminar. O que é que isso tem a ver com a tua pregação, pastor? Como nós demonstramos a alegria no Senhor? Há coisas boas ainda por vir. Quando Jesus chegou em Betânia, visitando aquela família tão amada por Ele, que havia perdido um ente querido, Lázaro, Ele disse a uma das suas irmãs, 11:25 de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não esteve aqui na escola bíblica hoje, você perdeu uma exposição maravilhosa. E o pastor James, ele terminou a exposição com um exemplo simbólico que muito chamou a atenção. O que é que está por vir, pastor? Nós vamos adentrar pelos portais do céu, simbologia dele, né? E ele diz que quando nós passar por aqueles portais, a gente vai se encantar com aquilo tudo. Amém? Com um corpo ressurreto. Agora me permita fazer minha simbologia. A Bíblia diz que nós vamos conhecer uns aos outros lá. É simbologia, tá? Porque Paulo disse que viu coisas no céu
que não pôde descrever com palavras humanas, eram inefáveis, eram indescritíveis para a mente humana dele. E eu penso que quando a gente entrar no céu de uma forma simbólica, talvez a gente veja uma casa com a cabeça de um urso e uma cabeça de um leão empanado, né? Entre. É a casa de Davi. Se você descer um pouco mais, um pouquinho mais, talvez de forma decorativa, tem uma casa que tem um punhado de feixes. De espigas de cevada. É alguém que eu tenho vontade demais de conhecer. É a casa de Ruth. Talvez haja um lugar lá que seja tremendamente disputado pela igreja do Médici. Vocês vão estar na fila. A casa do autor aos Hebreus. Você vai saber quem ele é. Mas nada disso é mais encantador. Porque o céu só é céu. E eu quero terminar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo 1. Já convido o Ministério de Louvor para vir aqui à frente, e o pastor Jamerson também, e os oficiais. Apocalipse 1, do verso 12 ao 18, a gente termina aqui. Olha quem vai estar lá. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido. A altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você vai ver Jesus do jeito que ele é. Se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus.